Hoje a gente vai estar falando de um assunto que está na boca de todo mundo, mas que na verdade poucos conhecem em detalhe do que se trata, e é a prosaica gordura. Será que a gordura é tão ruim assim? Bom, quando a gente fala de emagrecimento, com certeza é. Todos nós queremos nos livrar dela, nos livrar da gordura. Mas nós precisamos saber que a gordura ela é fundamental ao corpo. No nosso organismo, a maioria dos órgãos precisam de gordura. Pensa comigo aqui. O homem ele tem mais ou menos no genoma dele, por volta de 200 mil anos atrás, quando surgiu os primeiros homens modernos. Naquela época não tinha açúcar cristal, naquela época não tinha açúcar refinada, naquela época não tinha açúcar demerara, não tinha nada disso. Não é? O camarada, se ele quisesse comer alguma coisa doce, e tinha que subir lá na altura de uma árvore e roubar o mel, literalmente, de uma colmeia. Então era isso que ele fazia. Outra coisa também, é, mas ele comia fruta. O metabolismo da frutose ele não leva à formação de glicose no organismo, ele leva à formação de triglicerídeos. Ou seja, o triglicerídeo na história final, após ser metabolizado pelo organismo, pelo fígado, ele é transportado então para os órgãos, como por exemplo o coração, como por exemplo o cérebro e uma série de outros órgãos, músculo, tá? O principal deles, além do coração e além do cérebro, para servir então de uma fonte energética, de energia. Então foi assim que aquele homem lá de 200 mil anos atrás foi moldado. Ele não foi moldado comendo açúcar branco, ele não foi moldado comendo açúcar cristal, nem nada disso. Ele tinha praticamente 100% como fonte nutritiva frutose, que no metabolismo vira triglicerídeo, e gordura, porque quando ele matava o animal, por exemplo, ele fazia mais ou menos como nesses vídeos que a gente vê hoje aí quando um leão abate uma presa. Já perceberam quando o leão abate uma presa? Ele sempre vai na barriga do bicho, ele come a barriga do bicho. Por que ele come ali a barriga do bicho? Porque ali estão nas vísceras as vitaminas, estão os aminoácidos e principalmente a gordura. É ali, na carne magra, por exemplo, nos músculos e tudo mais, ali não tem praticamente gordura nenhuma. Então, os grandes predadores, eles não comem aquele tipo de alimento, porque ele é muito pobre nutricionalmente. Quem é que compra aquilo? Quem é que come aquilo? Claro que os animais que estão em outra escala nessa hierarquia, por exemplo, as hienas, elas têm um metabolismo apropriado a adquirir alimentos vindo daquela fonte não tão nutritiva em termos de gordura, como por exemplo, o tecido magro. E não é por nada que elas são pequenas, né? E elas são assim. Eu quero dizer com isso que as gorduras são fundamentais a gente, como era fundamental há 200 mil anos atrás. O camarada ele matava lá um animal, ele também comia tudo que tinha dentro da barriga do bicho. E a fruta virava no fundo, acabava virando gordura também. E aí essa história toda acabou evoluindo, em algum momento a humanidade começou a praticar agricultura e mais na frente se descobriu o ouro branco, que é o açúcar, que todos nós sabemos altamente viciante. Quem é que não é viciado em açúcar? Mas, falando então da gordura e não relegando a importância da gordura, portanto, não deve ser o objetivo do homem, se ele for inteligente, justamente banir da sua alimentação alguma coisa necessária ao progresso da vida e à sua vida. O que é isso? Gordura. Aí entra uma outra história. Hoje tem uma discussão enorme, bastante grande, sobre gorduras animais e aquelas gorduras vindas de fontes vegetais, como por exemplo do abacate. Há muitos relatos, a gente vai publicar isso aqui num vídeo que vai vir a seguir, tá? Mostrando que as gorduras e a alimentação à base de proteína animal, elas são eminentemente inflamatórias do organismo. Elas levam a uma inflamação sistêmica. E inflamações sistêmicas
são a causa maior das doenças autoimunes, são a causa maior dos cânceres, são a causa maior das demências. Eu, em um determinado momento, até experimentei um viés da minha dieta cetogênica, baseada só na questão do consumo de proteína, que é uma coisa burra, né? Porque você comer proteína não é inteligente, já que o organismo vai quebrar as proteínas e aminoácidos, então você está forçando o organismo a fazer um trabalho que não seria necessário, né? Eu consumo a proteína animal, ele quebra o organismo no sistema digestório, quebra aminoácidos e depois os aminoácidos são novamente reconvertidos em proteína. Então isso realmente é um trabalho inteiramente desnecessário. Eu deveria então estar fazendo o consumo direto de um aminoácido. E para você fazer isso, você tem que partir para a origem vegetal. Você tem que se tornar vegetariano. Eu hoje vejo com muita restrição a questão das gorduras animais. Eu, por exemplo, não vi nenhum, sinceramente, eu não vi nenhum benefício em passar 6 meses à base de uma dieta cetogênica animal. Não vi nenhum. Comia 3 ovos por dia, comia muito fígado durante a semana, uma quantidade proteica bastante grande também vindo de caldo de mocotó e tudo mais. O resultado disso no final dos meus exames de sangue em 6 meses foram, primeiro, a minha testosterona, que era de 1000 mg por decilitro de sangue, caiu para menos de 800, em torno de 800, era 1000, isso em 6 meses. O meu colesterol, que estava, eu não tomo há muito tempo mesmo, tinha parado de tomar as estatinas, estava em torno de 180, 200, pulou para 300. Uma outra coisa que eu percebi também nessa história é que, mesmo com jejum intermitente, 18 por 6 ou 16 por 8, foi mais difícil, tá, perder peso ou manter o meu peso como eu gosto na faixa de 72 a 73. Era muito fácil eu ultrapassar valores, por exemplo, 74, 75. A minha tendência ao consumir essa dieta baseada em animais, não é? Frango, carnes, vísceras e tudo mais, não foi positivo. A minha tendência era de engordar, então eu tinha que lutar contra isso. Então esse é a minha experiência. Os meus indicadores de saúde também não foram nada excepcionais, como eu estou falando para vocês aqui, foram até ruins. Bom, finda essa experiência, então eu voltei a uma alimentação cetogênica, eminentemente vegetariana. O que significa isso? As minhas fontes de gordura agora são nozes, amendoins, amêndoas, abacate, tá? São todas vindas do reino vegetal. Estou consumindo muito legume novamente. Obviamente, se eu consumir aquela quantidade enorme de proteína animal, carne, etc., acabava ficando um pouco prejudicada a questão de legumes e tudo mais. Voltei para isso. Voltei também, evidentemente, numa dieta vegetariana, a consumir muito mais vegetais mesmo, folhas verdes, etc. O resultado dessa história é que agora inverteu a questão do peso. Eu agora estou em 72,5, 73 e me esforço para não perder peso. Ontem, por exemplo, eu estava com 71,5. Então inverteu. Então eu vejo o seguinte: a minha experiência lá atrás era uma dieta cetogênica vegetal. Eu emagreci muito rápido, conforme algumas pessoas dizem aqui, mas nada desse absurdo aí de 10 kg por semana. Isso é uma loucura. Depois eu experimentei essa dieta, basicamente a recomendada pelo Eloy Ribeiro. Fiquei 6 meses fazendo e aí tive uma tendência de engorda. Era difícil eu manter o peso. Não vi também nenhum progresso, por exemplo, em perder tecido adiposo. Nenhum. Com essa dieta também. Tá? E agora, já há 3 meses, eu novamente voltei para aquela minha de origem, que era vegetariana. E, sinceramente, estou muito melhor assim.
a minha disposição é maior, a minha disposição é melhor. O meu sono, a dieta animal estava interferindo no meu ciclo de sono e tudo mais. E isso tem tudo a ver com o que eu tenho lido sobre a questão das gorduras vindas de origem animal. Elas são sistemicamente inflamatórias ao organismo. Então, para mim, acabou esse tipo de experiência. Claro que eu experimentei porque eu sou um experimentador nato. Então eu tinha que experimentar, eu não acredito naquela que as pessoas dizem, a gente não faz. Então é isso.